Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia pra vocês! Estamos aqui dando uma caminhadinha nesse tempo maravilhoso. Olha como é que tá o tempo aqui hoje. Tempinho nublado, aquele clima ótimo para você poder sair de casa e você poder fazer uma atividade física. Verdade. E a gente tá fazendo aqui nossa caminhadinha matinal no domingo de manhã. E a gente queria conversar com vocês a respeito de algumas coisas hoje e principalmente sobre ansiedade. Eu vejo muita gente que sofre de ansiedade hoje em dia. Eu, inclusive, em certos momentos, tenho que aprender a lidar com isso. Então hoje eu queria trazer uma pequena reflexão para que a gente possa conversar aqui com vocês sobre esse tema, né, meu amor? Sim, eu particularmente gosto muito de falar sobre ansiedade porque é um pouco do que eu vivo, né, no meu trabalho. Muitas crianças, adolescentes com um quadro de ansiedade, muitas vezes até de transtorno de ansiedade generalizado. E adultos também que sofrem, e é muito comum isso culminar em um burnout, porque a gente sabe, a nossa vida é muito corrida, né? A vida de todo mundo tá corrida. São muitas incumbências, muitas coisas para fazer, então é comum a ansiedade bater no nosso dia a dia aí, devido a tantas responsabilidades e coisas diversas, né? Até porque a ansiedade, ela, embora já esteja naturalmente no nosso corpo, esse estado de alerta desequilibrado que surge por diversos motivos. Então tem várias causas, né, que levam à ansiedade. E quando ela fala sobre o dia a dia dela, é porque ela é psicóloga, né? Formada em psicologia. Esqueci de falar esse detalhe. Para quem não acompanha, e eu sou formado em teologia. Então a gente vai trazer um pouco sobre esse campo da psicologia, atrelado também à teologia. Trazendo um pouco para a minha área, né, maior de atuação, que também é a área da minha esposa, que ela é cristã também. Sim. Tem um Salmo 42, que fala sobre um pouco sobre essa questão da ansiedade. O salmista está escrevendo esse salmo. Para quem não sabe, os salmos, né, são cânticos ali. Então ele estava escrevendo um cântico sobre uma alma aflita. E ele vai escrever, né, por que está abatida a minha alma, por que te perturbas dentro de mim, espere em Deus. E esse salmo, ele traz uma reflexão extremamente importante. E a primeira importância que eu quero trazer, na verdade, o primeiro ponto importante que eu quero que você reflita comigo, é esse olhar para si. O salmista, ele está olhando para dentro de si, ele está conversando com a sua própria alma. Ele está procurando a origem do problema. E isso é importante, porque muitas vezes a pessoa está ansiosa, ela está abatida, ela está triste, mas ela nem sabe a origem desse problema. Então o salmista está olhando para dentro de si, ele está assim, por que está abatida? E essa talvez seja a primeira pergunta que você precisa aprender a fazer. O porquê que eu estou abatido? Por que eu estou ansioso? O que tem causado essa ansiedade? E aí isso também vai entrar junto justamente com a terapia. Exatamente. Que vai estar fazendo essa pesquisa, né, para entender essa raiz do problema. Pode falar um pouquinho sobre isso, amor? Na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu escolhi para poder fazer as intervenções dos meus pacientes, a gente faz uma análise de pensamentos disfuncionais e crenças limitantes. Ou seja, a gente vai refutar. Nós vamos fazer questionamentos sobre aquilo que é a queixa que você traz. Exemplo, eu sempre fico ansiosa diante de uma discussão. Às vezes a discussão nem é comigo, mas isso me gera Falar que eu vou ansiedade. verter o braço aqui. Viu? Isso me gera ansiedade. Então a gente vai tentar compreender de onde parte esse pensamento, de onde ele surgiu, porque é comum sentirmos ansiedade diante de situações que a gente já viveu. Aí quando a gente está sentindo aquela ameaça de que isso vai acontecer mais uma vez, automaticamente já se desencadeia ali uma ansiedade, o coração começa a acelerar. O nosso corpo, ele reage como se a gente estivesse em estado de alerta, em ameaça. Então, na terapia a gente vai lá na raiz, a gente faz diversos questionamentos e você atua como seu próprio advogado de defesa. Então você precisa
colocar em detalhes, assim, a gente estrutura o pensamento em várias etapas e você precisa entender se isso é real, é uma ameaça real, ou se isso são os seus pensamentos contra você. Porque acontece muito isso, da ansiedade ser isso, ser uma hipótese, uma ideia, um pensamento que na verdade só existe na cabeça da pessoa, talvez nem se torne uma realidade. Exato, é um pensamento que te limita. É uma crença, muitas vezes, que te limita. Exemplo, tem pessoas que têm medo de voar de avião, né? De andar de avião, de entrar em elevador. E o medo, ele faz isso. Paralisa a gente, né? Normalmente. Ele gera coisas futuras na nossa mente que, na verdade, só acontecem aqui. Então, é meio que conecta com o que o salmista está fazendo, né? Porque ele está buscando ali a raiz. Por que a minha alma está batida? Por que ela está ansiosa? Por que eu estou assim, cabisbaixo? Eu preciso esperar em Deus. Então, justamente, entender a raiz, entender a fonte desse problema, seja o primeiro passo para você conseguir solucionar. Agora, só uma pausa aqui. Olha que lugar maravilhoso para a gente fazer a caminhada. Beira do rio, contato com a natureza. Inclusive, essa é uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer. Estar em contato com a natureza, praticar atividade física. Isso é de suma importância para você conseguir também diminuir sintomas de ansiedade. Porque é natural hoje as pessoas ficarem muito tempo em tela, alimentação, tudo isso vai influenciar para que o seu corpo não esteja saudável. Então, se um corpo ele não está saudável, ele tende a ter problemas. E a ansiedade, necessariamente, ela é ali um sintoma de um problema que está acontecendo, que você precisa aprender a lidar. E eu queria que você falasse também, amor, dentro da psicologia, o que se entende sobre essa importância de atividade física, de alimentação, por que é tão importante ter essa prática, né? E como que isso vai influenciar justamente a diminuir sintomas de ansiedade e outras questões também psicológicas. Sim. O que acontece? A atividade física, aliada a uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, ela vai proporcionar a liberação de alguns hormônios no nosso cérebro. Inverter de novo. Que vão auxiliar a ter um sono de qualidade, vão auxiliar a termos energia para viver. E, de certa forma, também influencia no nosso estado de humor. E regula os nossos pensamentos, regula os nossos batimentos cardíacos, porque traz uma estabilidade corporal. Então, quando a gente pratica uma atividade física, de certa forma a gente está cuidando do nosso templo, né, do nosso corpo. E quando a gente cuida do nosso corpo e se alimenta bem, porque não adianta só praticar a atividade física, mas você não segue uma alimentação devida. E é o básico, gente. É o básico do básico do básico. Comer bem, fazer atividade física, aprender a fazer uma respiração, um controle respiratório, fazer terapia, buscar a Deus. É o combo perfeito para ter uma boa saúde e qualidade de vida. Então eu creio que seja isso. A liberação dos hormônios do prazer, né? Endorfina, dopamina, serotonina, é o que a gente tem que buscar, e tudo isso aliado ao que eu acabei de falar aqui com vocês. Controle respiratório, terapia e buscar a presença de Deus, que faz toda a diferença. E é interessante quando a gente fala sobre terapia, né? É justamente esse conversar, né? Poder abrir ali seu coração, poder compartilhar seus problemas. Isso é uma coisa bíblica também. Como nós olhamos para a luz das Escrituras, é um ensinamento, né? Confessar uns aos outros. Então, o Senhor ele nos induz também para esse relacionamento a ponto de falar aos outros os nossos problemas, de compartilhar com os outros as nossas dificuldades. Então, o Senhor sempre está nos direcionando tanto a uma alimentação mais saudável, a cuidar do nosso corpo, o templo que nós temos ali, que nós recebemos da parte do Senhor. Nosso corpo é algo precioso que nós recebemos. Demais. Muitas vezes a gente busca coisas materiais, né? Todo mundo tem sonhos de construir uma casa, de ter um carro, de ter uma renda melhor. E essas coisas, elas são boas e elas não são necessariamente ruins.
mas nós já recebemos um bem muito precioso que é o nosso corpo. E muitas vezes a gente investe nessas coisas materiais e não investe no nosso corpo. Então é muito comum você ver pessoas que trabalharam a sua vida inteira, construíram patrimônio, construíram realmente coisas maravilhosas, mas chega no final da sua vida e não tem saúde para poder usufruir. Então chega pessoas no final da sua vida, tudo que elas construíram a vida de patrimônio, elas vão investir agora para cuidar da sua saúde, porque ela se tornar... Ai, que gracinha. O pai e a filha correndo ali. E chega no final da vida, a pessoa muitas vezes não aproveitou o tempo com os filhos, não teve a oportunidade de viver isso aqui, por exemplo, poder fazer uma corridinha com o seu filho. Chega no final da sua vida, trabalhou tanto e aí se arrepende porque a única coisa que ela conseguiu construir foi patrimônio financeiro, mas ela não conseguiu aproveitar a sua vida. E construir memórias. E construir memórias, então gera um sentimento também de frustração. Total. Nós temos, inclusive, a oportunidade de conversar com muitas pessoas que são mais velhas, né, que construíram um certo patrimônio e você vê que isso é um arrependimento e não é particular de uma pessoa exatamente. São várias situações que nós podemos ver isso. Então, até um conselho para você que é um pouco mais novo, que deseja conquistar essas coisas, que deseja conquistar patrimônio, ter uma renda melhor, chegar ali na sua aposentadoria com uma renda melhor, uma renda para até aquela velhice vir mais sadia, né? Até para poder cuidar, talvez, de algum problema financeiro que você venha a ter no futuro, um problema de saúde, e ter condições financeiras para poder suprir esse problema. Mas também aproveite sua vida. Tenha tempo com seus filhos, tenha tempo com sua família, pratique atividade física. A atividade física é extremamente importante. Você pode chegar aos 50 anos de idade e não conseguir levantar seu neto no colo por causa de uma prática de atividade física que foi faltosa na sua vida. Você não conseguir fazer uma caminhada, não conseguir brincar com seu filho. Isso tudo você está investindo em você, mas também você está investindo na sua família. Porque além da renda financeira, a gente precisa pensar que você precisa ter saúde para poder curtir com a sua família, né? E isso também é muito importante, né, amor? Com certeza. Eu percebo muitas pessoas que não estão vivendo, estão apenas existindo. E se afundam em uma coisa específica da vida, exemplo, trabalho ou qualquer outra coisa. E focam muito naquilo e esquecem de si. Até mesmo para amar o outro, a gente precisa amar a si mesmo, né? Sim, é verdade. Então, meu Deus, estou aqui olhando os husks. Os cachorrinhos ali, bem pequenininhos. Sangue os poodles. Um braço para cá. Perdi minha linha de raciocínio. Mas eu acho que alguns pontos que a gente falou aqui é bem legal frisar. A questão do cuidado do corpo. Acho que é muito importante. Total. A terapia, inclusive eu posso testemunhar que antes de casar com uma psicóloga, eu tinha um pouco de preconceito com psicólogos. Eu entendia que psicólogo era só para procurar, para cuidar de pessoas que estavam com problemas. E eu não entendia que todo mundo tem um certo problema. Que muitas vezes o psicólogo vai poder ajudar para não se tornar um problema maior, para não se tornar um transtorno maior. Então, poder averiguar isso, poder consultar e poder realmente resolver esses problemas no início facilitam para que isso não se torne algo realmente mais prejudicial no futuro. Então, também fazer a terapia, cuidar do seu corpo, saúde, prática de atividade física e também aprender a compartilhar todos os seus problemas. Eu falo que todo mundo precisa ter um amigo que você confia a ponto de poder contar e compartilhar tudo aquilo que você tem passado, suas dificuldades, para essa pessoa também poder te direcionar, mas isso não exclui o trabalho de um profissional, psicologia, para poder fazer uma análise ali mais técnica, né, amor? Realmente dentro ali de um entendimento real ali de psicologia para que possa essa pessoa ser ajudada. E aí eu acho que a gente pode concluir aqui. Bom dia, paz, tudo bem? E aí a gente pode concluir, né, amor? Sim. Fala uma frase aí para fechar esse vídeo aqui. Se você não cuidar de você, quem vai? A sua parte, só você pode fazer. É isso aí, galera. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.